falar de um assunto que gera muita polêmica. Você que mora em condomínio, certamente já participou de alguma discussão, de algum assunto aí que gerou muita polêmica, e é por isso que é cada vez mais importante a presença de um advogado especialista em direito condominial. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Pinheiro. Boa noite, doutora Patrícia. Boa Seja noite. bem-vinda ao Pauta Geral. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre esses conflitos nos condomínios. O que a gente pode falar que é o que mais gera confusão aí entre essa vida coletiva dentro de um condomínio? A vida condominial hoje, ela tem esses conflitos, porque nós estamos falando de pessoas, né, que resolveram coabitar o mesmo espaço. E é natural que nós... Doutora, só um minutinho. Por favor, se aproxima mais um pouquinho do microfone. que nós estejamos sempre em conflito por sermos pessoas, né? E a gente costuma dizer que tem os Cs dos condomínios, né? Que é criança, cachorro, cano. E tudo carro, começa com a letra C, tudo é? com a letra C, né? Porque daí surgem problemas. Canos, porque nós temos inúmeros apartamentos com problemas de infiltração. C de carro, porque em todos os estacionamentos de condomínio nós temos problemas de garagem, né? Pessoas que estacionam no local indevido. Criança, porque criança traz o barulho e inúmeras outras situações. E aí... Mas tem algumas coisas, por exemplo, é claro que eu acho que cada condomínio tem o seu regimento. Por Isso. exemplo, animal é uma coisa que gera muito conflito. Alguns condomínios aceitam, outros não. Qual é a linha tênue entre a proibição e o direito do inquilino, o direito do proprietário e a questão de viver em coletividade? Hoje os advogados estão tendo essa assessoria junto aos condomínios justamente porque os regimentos internos, que são as regras, né, que vêm a disciplinar as condutas nos condomínios, eles diziam antigamente que era proibido o uso de um animal, né, a permanência do animal no condomínio. Com o tempo foram se criando regras, é proibido o animal em elevadores, é proibido no parquinho. Os síndicos e as assembleias começaram a deliberar no sentido de proibir algumas situações que envolviam o animal dentro do condomínio. Mas as coisas mudam. Recentemente nós tivemos projeto de lei já reconhecendo o animal não mais como coisa, né? E essas mudanças vêm fazendo com que as pessoas observem que o condomínio deve permitir o animal, sim. O que deve ser criado são regras, né? Por exemplo, eu posso usar a coleira para poder ter um controle e garantir a segurança. Um idoso está circulando, de repente um cão pode avançá-lo, isso é possível. Então, o tutor daquele animal dentro do condomínio, ele tem que se preservar também até para garantir a segurança dos que convivem ali com Então, ele. assim, não existe uma regra fechada para Não, a questão do tendência é animal. permitir o Então, animal. cada vez mais, por isso que é importante essa assessoria jurídica para que o síndico, ou até mesmo o morador, possa buscar essa orientação, já que não existe A realmente orientação algo jurídica... realmente claro nesse sentido, não é isso? Não, até que existe já. O nosso judiciário já vem pautando decisões nesse sentido. É permitido, sim, o animal. Essas convenções que proíbem o animal, elas devem ser revistas, os regimentos internos devem ser revistos, no sentido de permitir. O que devem ser criados são regulamentos próprios, onde você preserva o direito de terceiros, né? Por exemplo, a gente vê muita reclamação de pessoas que vão trabalhar e deixam o seu animal dentro do apartamento trancafiado o dia inteiro. É natural que ele Isso fique gera um estressado, barulho, né? porque ele vai gerar um barulho insuportável, às vezes, para o vizinho, né? Então, situações como essas podem ser trabalhadas para que a Mas convivência é exatamente seja isso. saudável. Como trabalhar isso? Se o animal é permitido No e, caso de certa forma, o dono não tem muito um controle sobre o barulho que o animal vai fazer. No caso... Não existe, assim, assim, como é que eu posso falar? Não seria uma dualidade, mas uma situação bem complicada, já que é permitido e o barulho também incomoda. Por isso que hoje o síndico ele tem que estar cada vez mais preparado para poder resolver conflitos dessa natureza. Hoje a gente recomenda, enquanto profissional da área jurídica, que os condomínios sejam assessorados também por profissionais da área da veterinária. Porque as pessoas pessoas ideais para trabalhar o cão, o gato, os pets dentro dos condomínios são esses profissionais, né? Existem condomínios que têm play dogs, que são espaços específicos para os pets, para os animais, para os cachorros e os gatos.
E como ambientar, como preparar esses condomínios? Teresina já tem procurado isso. E aí você envolve o profissional da área jurídica, você envolve o profissional da veterinária, para que o condomínio tenha total assessoria e evite um conflito ainda maior entre os moradores. Uma outra questão que gera dúvidas é a questão do comércio dentro dos condomínios. Como é que isso é estabelecido? Quais são as Aqui regras? em Teresina a gente tem de tudo. Tem o din-din gourmet, tem o brownie, tem o bolo, tem a pizza, tem a Inclusive, eu sei que cerveja. eles utilizam o WhatsApp para Isso. divulgar, né? Enfim. É comum a gente verificar isso nos condomínios. Desde o Minha Casa Minha Vida ao condomínio de alto padrão em Teresina, E o que é por que exemplo. pode e o que é que não pode? A regra é você observar na convenção do condomínio se ele tem um fim residencial ou comercial. Um condomínio residencial, e está previsto na convenção, em regra, ele não deveria permitir a venda, o comércio dentro do condomínio. Mas você chega em condomínios, por exemplo, da periferia, e você vê até o letreiro, pizzaria. Você vê o letreiro, salão de beleza. Então, você vê o fluxo constante de pessoas subindo e descendo com bolo, tortas, encomendas, né, comestíveis dentro dos condomínios. E isso causa conflito, sim. E isso tem que ser disciplinado. Mas qual é o principal conflito? É o acesso de pessoas estranhas ao condomínio, já que É ele um vai dos estar conflitos. comercializando. Então, por exemplo, se você vai pegar uma encomenda de um bolo, vai ter o acesso de outras pessoas lá dentro. O que é que gera o conflito? É justamente a questão da segurança. Porque hoje as pessoas, quando procuram morar nos apartamentos, elas visam a segurança. E no momento que você está num condomínio e você percebe um acesso muito maior do que o previsto em razão da compra, do comércio, isso pode sim prejudicar o controle de acesso da portaria, porque os porteiros eles estão treinados para receber os moradores e não para receber um fluxo tão grande de clientes de determinado morador. Mas, ao mesmo tempo, vem o direito do proprietário de receber quem ele quiser na sua casa. Por isso que é conflito, né, doutora? É por isso que hoje um dos grandes conflitos que nós enfrentamos na área jurídica é as locações por Airbnb, né? Que são as pessoas compram os apartamentos a título de investimento, né? Teresinenses gostam muito de investir em imóveis. E nesse momento, quando ele faz essa aquisição, ele não vai morar, ele vai para alugar. E como o mercado imobiliário teve uma queda, antigamente, até um dia desse, era muito comum você alugar por 36 meses nas imobiliárias, por 30 meses, 3 anos, né, como a gente dizia. E isso vem caindo em razão da economia. E as pessoas, quando vê a oportunidade pelas plataformas digitais de alugar por um dia, uma semana, 30 dias, alugam. Como alternativa às pousadas e hotéis, não é isso? Aí você faz uma locação que é similar à hotelaria. E isso está sendo mais um conflito discutido hoje nos nossos tribunais, porque a princípio os condomínios não deveriam ter essa finalidade comercial de locação, de hotelaria. E quando você faz o uso para plataforma, por exemplo, como a Airbnb, como a Booking, e disponibiliza teu apartamento para alugar por um dia, por um final de semana, para um evento, por exemplo, Teresina ontem teve um grande evento, e quantas pessoas não saíram do interior para cá e poderiam ter alugado um apartamento por um dia, né? não é isso? E aí, quando você vai para essas locações em condomínio, em vez de você pagar um aluguel, uma diária de um hotel de R$ 140, você paga pelo Airbnb R$ 60, R$ 70. Então, há um benefício para quem faz o uso. Mas aquele que é um morador do condomínio, ele se sente lesado porque a segurança dele foi prejudicada. Mas o que a justiça tem decidido? Proíbe ou não proíbe? Nesse sentido, a justiça ainda não pacificou. Há decisões, na grande maioria, de não permitir, porque se confunde com a hotelaria, né? E se discute muito a necessidade de ver o que consta em convenção. E aí o judiciário pede para observar o que é que o condomínio prevê. É residencial, então proíbe-se. Esse é um entendimento que vem se consolidando. Mas a partir do momento que diz que é residencial, mas teoricamente todos os condomínios não são residenciais? Não. Aqueles que não são os aqueles de que moradia? são comerciais. Não, bom, os prédios que são realmente comerciais, mas aqueles que têm moradia, que são para alugar para temporada, logicamente que eles são residenciais, não? Não obrigatoriamente. Eles são condomínios residenciais, na grande maioria, isso já no Brasil todo, no mundo todo, já se usa essas plataformas, mas as pessoas que são proprietárias entendem que o seu direito de propriedade permite a eles usar no sentido de alugar e dispor. Entendi. Né? Quando você aluga, mas eu posso colocar numa imobiliária?
e lá eu alugo por 36 meses, né, por 3 anos, perfeito. Só que ali você realmente utilizou de um imóvel seu e viabilizou para moradia. No momento que você usa para esse fluxo mais rápido, aí você está confundindo um pouquinho com o comércio da hotelaria. E aí, Agora eu entendi. Doutora, tem uma novidade, né? Isso foi aprovado o voto eletrônico em assembleias. Como é que isso vai acontecer? Enfim, onde que isso foi aprovado e como é que isso pode ser realmente implementado? Precisa de alguma orientação jurídica? Com certeza, porque assim, condomínio, ele tem vivenciado essas mudanças, né? O nosso Congresso, ele despertou um pouquinho, recentemente nós aprovamos legislações referentes a animais, agora já passou agora pela CCJ já a possibilidade do voto eletrônico, né, das assembleias virtuais. Então, isso é uma realidade. O condomínio, ele vem, a tecnologia vem permeando o condomínio com a portaria remota e tantas outras tecnologias. O que o condomínio precisa, no caso da Assembleia Virtual, é entender, é como o banco. A gente diz que banco nunca vai deixar de ter funcionários porque a gente precisa ser atendido por pessoas, não só pelas máquinas, né? E o condomínio não é tão diferente. A Assembleia Virtual é uma realidade, ela está chegando nos condomínios, vai precisar da assessoria jurídica para implantar e para realizar as assembleias e até chegar a lavrar essas atas e registrar em cartórios. Essa assessoria é essencial para o condomínio, mas mais do que isso é preparar as pessoas que moram em condomínio, porque hoje o problema das assembleias presenciais é porque quando você reúne moradores para discutir problemas como infiltração, cachorro, uso da piscina, uso do elevador, uso da portaria, tudo isso gera discussão. E as pessoas deixam de ir para a assembleia. Você vai para a assembleia, às vezes, em condomínios gigantes aqui em Teresina de 400 apartamentos, tem 10 pessoas. Né? Tem 10 pessoas. Você faz um cálculo rápido, 400 apartamentos, 4 pessoas, era para ter quantas pessoas? E aí as decisões são tomadas sem que seja realmente, sem que reflita realmente a vontade de todos os moradores. Hoje, o que a gente observa é que esses condomínios têm grupos de WhatsApp, né, para discutir os problemas do dia a dia e ter uma solução mais rápida. Então, a tecnologia é utilizada a favor. Só que essas pessoas discutem em WhatsApp, mas não discutem presencialmente em assembleia. Então, a implantação da assembleia eletrônica virtual é nesse sentido, fazer com que esses votos que são pré-discutidos em WhatsApp venham a ser registrados e considerados, porque senão você não faz valer o seu direito e a sua intenção numa assembleia. Doutora, e essa questão do direito de condomínio é uma coisa já tão assim importante que vai acontecer um evento aqui em Teresina, não é isso? Para discutir isso. Quando é que ele vai acontecer? Esse evento é o nosso segundo workshop de síndicos e administradoras de condomínio. Teresina hoje já tem uma média de 17 administradoras de condomínio em funcionamento e um universo aí de mais de 4.000 condomínios registrados. Então, nós temos muitos síndicos que precisam entender como funciona a gestão condominial. E nós estamos trazendo Então, aqui, é um evento voltado para síndicos. Para síndicos, administradoras de condomínios e todos os profissionais que estão relacionados ao condomínio, que aí tem o engenheiro, tem o arquiteto, tem o advogado, tem o contador, o administrador de empresa, o psicólogo, o psiquiatra. Até psicólogo? Nossa! É necessário. Realmente necessário. E é por isso que nós estamos trazendo aí pessoas, profissionais bem renomados nesse sentido, do Brasil todo, de São Paulo, Belo Horizonte, Teresina, Prata da Casa, que com certeza vai estar lá. Pessoas que vêm falar de mediação de conflitos, profissionais que vêm para falar sobre segurança em condomínio, violência doméstica, que é um conflito, é uma situação, é uma realidade nos nossos condomínios. Nós vamos falar também de condomínios de lote, portaria remota, sustentabilidade nos condomínios. Então, vai acontecer dia 4 e 5 de outubro. Né, vários colegas advogados estão vindo para falar sobre direito condominial e gestão condominial. Vamos ter a participação de uma síndica profissional de Brasília, Maísa Santos, que vem falar para o síndico como ser síndico, isso é muito importante. Que é realmente algo que está cada vez mais se profissionalizando. As pessoas se tornam profissionais em ser síndicos. E esse evento vai acontecer dia 4 e 5 de outubro no Hotel Arrei, onde nós vamos realizar o segundo workshop. Vamos ter empresas onde vão apresentar seus produtos, seus serviços, mas vamos ter 13 palestras excelentes, inclusive com a abertura de um dos maiores nomes do direito condominial e direito imobiliário, que é o doutor desembargador do Rio de Janeiro, Silvio Capanema. É uma referência para nós, profissionais de direito imobiliário. Tem
turma da OAB está toda presente, com o doutor Chico Lucas, vem também alguns colegas de Brasília e outros mais. Né? Ok, a gente conversou com a doutora Patrícia Pinheiro e ela falou sobre os conflitos em condomínios. A gente vai para um breve intervalo, mas só mandar aqui um alô para os nossos ouvintes. O